E se eu te contasse que tem outra versão da história da Rapunzel que você não conhece e é um pouquinho mais diferente do que a gente conhece desses lindos filmes da Disney? Gostou? Vem comigo que eu te conto. A história que eu vou começar a contar é um pouquinho diferente do que a gente conhece dos filmes da Disney. Bom, no começo, o rei e a rainha eles estão tentando ter um filho. A base que eu vou usar é essa da Bruna Tavares. E assim que eles conseguem ter um filho, quando certo dia a rainha ela tá de repouso no quarto dela, ela olha através da janela e vê uma linda horta do outro lado. Porém, essa horta ela é completamente cercada por muros enormes e simplesmente por uma feiticeira, que a gente conhece muito bem quem é, a Mamãe Gothel. Bom, naquele jardim tinha lindas flores e lindas hortaliças, que a rainha, de tanto olhar e observar aquele lindo jardim, ela acabou criando um desejo dentro dela de um tipo de alface que tinha. Aquele jardim se chamava Rapunzel. E ela foi desejando, desejando, desejando cada vez mais. O corretivo que eu vou usar é esse aqui. E de tanto ela desejar essas hortaliças, ela acabou ficando doente. E o rei, temendo a vida dela e do seu bebê, ele teve que tomar uma atitude meio drástica. O rei, temendo pela vida da rainha e do seu bebê, ele teve que tomar uma atitude meio drástica, vendo a sua esposa sucumbir de tanto desejo que tinha sobre aquelas hortaliças que tinham naquele jardim. O contorno que eu vou usar é esse aqui. Bom, vendo que a sua esposa estava ficando cada vez mais doente, ele estava temendo realmente pela vida dos dois. Ele teve que simplesmente tomar uma atitude extremamente drástica e teve que, durante uma noite, ir lá e invadir esse jardim atrás dessas hortaliças para sua esposa. Bom, ele conseguiu um pouco e fez uma salada para ela. Só que isso desencadeou um desejo muito maior, que aí sim estava um problema. Bom, essa atitude do rei acabou trazendo um pouco mais de dor de cabeça para ele, porque além dele já ter ido lá e roubado as hortaliças para a sua esposa, isso acabou fazendo ela desejar mais aquelas hortaliças. O blush que eu vou usar é esse aqui. Gente, olha que bonitinho, ele é um coração. Bom, como ela acabou desejando mais, ele teve que ir atrás de mais. O problema foi que ele foi na noite seguinte e já não estava tão sozinho quanto ele imaginava, porque a feiticeira estava lá no jardim e estava justamente esperando quem estava roubando as hortaliças dela. E era justamente ele. Ele teve que se explicar para ela. E ela entendeu. Porém, bom, depois do rei apavorado explicar pra feiticeira o que ele estava fazendo lá, o porquê que ele estava roubando as hortaliças dela, ela falou que entenderia e até deixaria ele levar as hortaliças dela. Porém, quando a criança nascesse, ela queria ela. Eu vou usar essa paletinha e vou usar essa sombra rosa. E assim que a pequena Rapunzel fez 12 anos, simplesmente a feiticeira levou ela para o seu castelo e a trancafiou lá. Sempre que a feiticeira ela ia visitar Rapunzel na sua torre, ela pedia para que ela jogasse as suas tranças e ela pudesse subir. Só que certo dia, um certo príncipe, perambulando pela floresta, escutou uma bela jovem cantar. Eu vou usar essa paletinha e eu vou usar esta cor aqui, ó. Ele ficou assim, transtornado com a voz da Rapunzel cantando. Transtornado que eu digo de paixão, ele ficou apaixonado por ela. E ele até tentou achar uma forma de entrar naquela torre, tentou subir de qualquer jeito, mas ele não conseguiu. Bom, depois de escutar o som da voz daquela bela moça cantando, o príncipe passou a ir todos os dias e escutar ela cantando. Certo dia lá, ouvindo ela cantar, ele pôde ver a feiticeira chamando ela jogando seus cabelos e ela subindo. E aí ele entendeu como que alguém conseguia entrar e sair de dentro daquela torre. Eu vou usar essa paletinha e vou usar esse rosa aqui. Bom, depois de ter ouvido como ela chamava a menina, como ela fazia para subir, ele fez o mesmo numa noite, num dia seguinte. E não houve nenhum problema, a Rapunzel pegou e jogou as suas tranças.
e ele conseguiu subir. Porém, assim que ele entrou na torre, a Rapunzel obviamente ficou muito assustada, porque ela nunca tinha visto ninguém além da mamãe Gothel, né? Ela não tinha visto ninguém além da feiticeira. Só que conforme o príncipe foi contando pra ela como ele tinha ficado apaixonado pela voz dela, como mesmo sem ver, ele tinha realmente ficado apaixonado por ela acabou se encantando por ele e deu total confiança. Conversando, conversa vem, ele acabou se declarando e pedindo ela em casamento, e ela aceitou. Eles planejavam fugir da torre, porém o príncipe disse que enquanto eles não conseguissem, ele ia toda noite para conversar, para ficar com a Rapunzel. Eu vou usar este iluminador aqui da Melu, tá bem brilhante. Bom, e foi isso que aconteceu. Ele ficou indo lá todas as noites, enquanto eles ainda não conseguiam planejar uma forma de fugir. Um certo dia, conversando com a feiticeira, a Rapunzel acabou deixando escapar que ela tinha conhecido o príncipe. Eu vou usar este gel de sobrancelha da Melu. Ela acabou deixando escapar e a feiticeira ficou possessa. Ela entrou num estado de raiva que ela cortou o cabelo da Rapunzel na hora e levou ela para um deserto onde ela ia ter que viver em miséria e muita tristeza durante muitos anos da vida. Como o príncipe tinha prometido para Rapunzel que ele iria na torre todas as noites para conversar, para ficar com ela, para ela não ficar tão solitária, naquela noite não seria diferente. Porém, ele obviamente pediu para Rapunzel jogar os seus cabelos. As tranças foram jogadas. Quando ele subiu para a torre, ele viu que não era Rapunzel. Ele ficou em estado de choque de ver que quem estava lá era a feiticeira. E depois das palavras que ela disse para ele, ele ficou em estado de loucura. Eu vou usar esse rímel aqui. Ele ficou num estado tão de nervo, tão sem reação, vamos dizer assim, que simplesmente ele pegou e se jogou da torre. Só que na torre, assim, bem na parte de baixo da torre, tinha espinhos. E ele caiu em cima dos espinhos. Só que ele escapou com vida. Porém, ele ficou cego. Bom, além de cego, o príncipe teve que ficar anos e anos e anos perambulando pela mata. Até que ele chegou em um deserto. Que quem estava lá? A Rapunzel. Eu vou usar esse batom aqui. A Rapunzel estava nesse deserto. Eles já estavam há anos separados. E ele ficou há anos perambulando pelo deserto. E bom, ele escutou a voz. Aquela voz extremamente doce, mas com um pouco de dor que ele conhecia. E ela, na hora que ela viu ele, ela ficou estarrecida. Ela já saiu correndo, assim, pra abraçar ele. Só que ela acabou percebendo que ele estava cego, então ele não conseguiu. Ele sabia que era ela, quando os dois se encontraram, se abraçaram e tudo mais, mas ele não conseguiu ver. E ela vendo aquela situação, ela tendo passado tudo que ela passou, ela acabou chorando. E nisso, 2 lágrimas caíram nos olhos dele. E simplesmente ele voltou a enxergar. Obviamente, depois de anos, ele correu pro seu reino. Os dois ficaram super felizes. Todo mundo recebeu eles super felizes no reino do príncipe. Ele virou rei também depois. E eles viveram muitos e muitos anos felizes. Chegou ao final o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a maquiagem que a gente ficou fazendo ele enquanto a gente escutava essa história maravilhosa. Me escrevam também o que vocês querem ver, outras histórias, curiosidades sobre filmes e séries, que também é outro nicho que eu tenho aqui. E é isso. Dependendo do local que você tá vendo, você se inscreve. Dependendo do local que você estiver vendo, você me segue. Deixa um like, digam se vocês gostaram ou não. E até o próximo vídeo. Tchau!